exército do Senhor, o povo do Senhor, ao caminho aparelhado pelo Senhor. Esse é o tempo que Davi é promovido, recebe a terceira unção, ou seja, recebe a unção de plenitude. E aí o inimigo se levanta. O inimigo fica sabendo que Davi agora não é rei apenas em Hebron. Davi não é mais o moço que num acampamento que estava lá parecendo que por acaso houvesse Golias. Não, agora ele é o rei de Israel. A Bíblia diz que quando os filisteus ficam sabendo que Davi foi ungido rei de Israel, eles se unem, eles se preparam para vir contra Davi. Mas a gente precisa entender que Davi não é um acidente de percurso. Davi não está naquele trono, naquela posição por acaso. Davi está ali porque o céu decidiu. E ele chegou ali porque caminhou por etapas, não pulou nenhum degrau. Aprendeu a subir de degrau em degrau. E Davi é um moço que entendeu que sozinho ninguém faz nada. Sozinho ninguém chega a nenhum lugar. E se chegar, não se mantém no lugar de honra. Não dá para ganhar sozinho. E Davi nos ensina isso. Porque antes dele chegar na cadeia de rei de Israel, antes dele chegar na cadeia de Hebron, Davi, nas suas batalhas, nas suas fugas, ele formou um exército poderoso. Um exército que fez a diferença na vida dele. Um exército de gente enjeitada, de gente complicada, de gente que chegou com muitos problemas. Mas foram sendo tratados por Deus e se posicionaram como valentes. Mas quando Davi se assenta na primeira cadeira, que é em Hebron, ele começa a governar sobre 2 tribos. Quando estava próximo de cumprir isso, a Bíblia diz que de repente Deus começou
Davi olhou nos olhos deles e disse assim: foi para me ajudar que vocês vieram? É para somar no meu exército que vocês estão aqui? Se vocês vieram para somar, se vocês vieram para lutar comigo, o meu coração está com vocês. Mas se vocês vieram como uma armadilha para trazer, provocar deslealdade, que o meu Deus irrompa contra vocês, que o meu Deus os repreenda. Aí a Bíblia diz que um dos homens, cheio da unção, se posiciona, cheio do Espírito Santo, se posiciona e olha para Davi e acalma o coração de Davi. E ele olha para Davi e diz: é por ti e é contigo que nós estamos aqui. É por ti e é contigo que nós apresentamos aqui. Tenha paz no teu coração. Tenha paz no teu coração. E eles se unem ao exército de Davi. Aí a gente percebe por que é que Davi recebe a terceira unção. Porque ele tem um exército poderoso, mas tem um exército que está ligado ao coração dele. São homens diferentes, são pessoas diferentes, mas têm o mesmo propósito. E é por causa disso que ele se assenta como rei em Israel. E a Bíblia diz que quando os anciões o procuram para nomear, para ungí-lo, aí ele chega e faz uma das maiores declarações que Davi ouviu. Eles olham e dizem: nós viemos até você, porque você é carne da nossa carne, você é osso dos nossos ossos. E eles disseram: a gente sabe que mesmo quando Saul está no trono, quando a gente sai para a guerra, a gente sabe que é você que vai conosco. Por causa disso, a gente veio aqui hoje. Ele está dizendo:
e vai para lutar e conquistar Jerusalém. Aí a gente olha e diz: como assim? Saul ficou 40 anos no trono. 40 anos com unção. E não chegou no centro da vontade de Deus. Porque Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Eles estão na terra que manda leite e mel. A gente vai ler em Números e vê que Josué entrou lá e botou fogo na cidade. Ou seja, a única coisa que faltava era alguém assumir a cidade. E não assumiram. E o inimigo veio e tomou posse do centro da vontade de Deus. E Davi chama os seus homens e se prontifica dizendo: a gente vai entrar em Jerusalém e ela será nossa. Quem está dominando Jerusalém tem tanta certeza que ninguém vai destroná-los, que eles olham e debocham de Davi. Eles olham e declaram assim: a gente nem precisa montar exército para enfrentar Davi, porque os cegos e os mancos, os cegos e os aleijados, vai impedir de Davi entrar aqui. Conseguem entender o olhar de menosprezo dos jebuseus? Conseguem entender? Conseguem entender o olhar que eles dedicam a Davi? A gente nem precisa de exército. Os cegos e os aleijados param o seu exército. Mas você acha que isso mexeu com a autoestima de Davi? Davi é um camarada tratado por Deus. Porque quando ele começou, a primeira vez que ele esteve no campo de batalha, não foi gente estranha, foi gente da sua casa que olhou e disse: o seu coração é mau. Foi no primeiro acampamento que o rei Olhe disse: você não pode enfrentar o inimigo, porque você é um menino. Você não tem experiência. Isso era só um tratar de Deus. Quando Davi vai enfrentando os seus grandes inimigos, ele olha e diz: você está pensando que eu sou o quê? Para você vir contra mim com paus. Ainda hoje eu vou te matar. E Davi olha e diz: eu não guerreiro do seu jeito. O meu problema não é que você enfrentou a gente, que você desafiou o meu Deus. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Presta atenção que tudo é processo. Se Davi não tivesse saído bem na primeira afronta, agora que ele é rei de Israel, e os jebuseus olham e diz: até os cegos e os aleijados param esse moço. Até os cegos, a gente nem precisa de exército. Ou seja, no piscar de olhos, eles vão ter que retornar, porque ninguém tira a gente daqui. Porque afinal de contas, 40 anos Saul não tirou os jebuseus. Você consegue entender, irmão, que coisas que a gente não tira da nossa vida se fortalecem e depois vem desafiar a gente? Um dia, Josué precisou nada. Não precisava ter deixado o inimigo se fortalecer lá dentro. Mas eles não ocuparam o lugar que Deus liberou para eles. O inimigo ocupou, porque nenhum espaço fica vazio. Agora Davi vai contra eles. E aí quando eles fazem essa declaração, Davi é um moço sarado, é um moço que viveu os processos. É um moço que passou por cavernas, por ruínas, por perseguições. É um moço preparado.
E ele guerreia. E olha que declaração extraordinária ele faz. Ele diz assim: o Senhor irrompeu contra os nossos inimigos e eles fugiram. Davi chega na planície pela unção de Deus, junto com o seu exército, vem como uma grande enchente e abre uma brecha gigante entre os filisteus, e eles têm que morrer. A Bíblia diz que Davi volta vitorioso. O tempo passa, mais ou menos um ano depois, lá vem os filisteus de novo, mais fortalecidos. Com certeza estudaram os ataques, estudaram os valentes de Davi, estudaram a situação e voltaram mais preparados que nunca. Mas Davi, como da primeira vez, porque é assim, quando a gente quebra a cara, a gente aprende a lição. Ele consulta o Senhor de novo. São os mesmos inimigos, está vindo no mesmo vale. Se sou eu ou você, a gente decidiria o quê? Pega as armas e vamos lá, que a gente já sabe como será. Mas na igreja, no exército de Deus, no mundo espiritual, cada guerra é única. Cada congresso que a gente faz é único. Cada santa ceia que a gente vem é única. E aí a gente esquece de consultar o Senhor. Por isso que a gente vem no culto e não sente nada. A gente faz uma festa e não tem o resultado que a gente esperava. Mas Davi consulta o Senhor de novo. E ele diz: Deus, os inimigos voltaram. O que é que a gente faz? A gente vai contra eles? Aí Deus vai e diz não. Mas quando Deus diz não para Davi, Deus também continua tratando com Davi. Porque Davi é um moço que demonstrou que não tem medo de nada. Davi vai para cima. Se Deus libera, ele vai como enchente. Então quando Deus diz não vai, Deus também está tratando com Davi. Deus olha para ele e diz: agora você vai se esconder. Como é que diz para um valente que passou a sua vida inteira guerreando para ele se esconder?
Deus desceu. E desta vez não vai ser do jeito dele, vai ser do jeito de Deus, porque quem vai romper contra o seu adversário é o Senhor da guerra. E Deus veio contra eles. E Davi veio atrás somando com Deus. E Davi conseguiu vencer os filisteus. E esta é a última vez que você vê Davi enfrentando os filisteus, porque dessa vez o próprio Deus desceu para guerrear. Mas tudo isso só aconteceu porque nesse exército era uma multidão. O cronista descreve como um grande exército de Deus, mas eles estavam unidos num só coração. Eles estavam unidos numa só visão, num só propósito. E quando nós nos unimos numa só visão, num só propósito, o próprio Deus desce para guerrear na nossa frente. Hoje é noite de unidade, é noite de nós refazermos aliança. É noite de nós entendermos o propósito e saber que a nossa unção que Deus colocou sobre a nossa vida atrai inimigos. Porque a gente está enfrentando inimigos barulhentos. A gente está enfrentando inimigos falastrões, que falam demais e agem de menos. E essas coisas têm nos paralisado, porque a gente não tem consciência se a presença de Deus está conosco. Irmão, nesses últimos dias, este mês de maio foi um mês muito extraordinário na minha vida. Eu confesso que quando estava chegando lá, eu estava com muito medo, porque no mês de maio do ano passado eu vivi um processo e no dia das mães eu fui para o hospital. E eu confesso que quando chegou o dia 1º de maio, eu disse: Deus, eu preciso de uma força extra. Eu preciso de uma força extra porque eu conheço o meu inimigo. E eu comecei a me envolver mais com Deus dentro da minha casa. E houve um dia na minha casa que eu estava sentada no chão e eu decidi conhecer um pouquinho da história da igreja, que às vezes a gente sabe muito de ouvir falar, ou a gente aprendeu há algum tempo e a gente esquece. E eu comecei a estudar sobre a história do cristianismo e de repente eu encontrei o áudio de uma pastora e eu comecei a assistir. E aí eu tinha dito para Deus que eu precisava de uma força extra. E naquele dia eu costumo dizer que dentro da minha caverna Deus entrou lá. Aleluia. E não é que Deus apenas tratou comigo. Eu fui atingida, eu costumo dizer que eu levei um soco no estômago. Eu fui atingida de forma violenta pela presença de Deus. Porque enquanto eu assistia aquela história, eu me dizia assim: você sabe o significado da palavra enviar? Enviar significa chutar com violência em direção ao propósito. E eu olhei e disse: Deus, com tanta violência, chutar machuca. Ele disse: pois é exatamente isso que eu quero, que você seja lesionado, que você seja marcado e entenda o seu compromisso. E eu comecei a chorar como criança. E Deus falou ao meu coração dizendo: você consegue mais. Você consegue mais, você pode mais. Tudo que você precisa é estar comigo. Tudo que você precisa é estar comigo. E aí de repente a pastora começou a contar o testemunho do irmão que rasgou a minha alma. E ela contava que ela trabalha em missão e ela disse que ela foi convidada para um jantar e foi avisado a ela que estaria um moço muito importante, um senhor muito importante nesse jantar. E esse moço tinha muitas experiências e ele ia contar algumas das suas experiências. Ela disse que de repente veio chegando um senhorzinho e ela disse que quando ele entrou na porta, ele não precisava falar nada. Porque quando ele entrou, a presença de Deus inundou o ambiente. E ela disse que ela foi impactada pela presença
evangélico. Não estamos falando de história antiga, irmão. Estamos falando de história atual. Ela disse, ele foi para um país em que o evangelho é proibido e ele foi pregar. E quando souberam que ele estava lá pregando, o prenderam. E ele ficou mais de 20 anos na prisão. E nesses 20 anos, quando ele tinha 20 anos que ele estava preso, pegaram ele e lançaram ele no poço. E ele ficou 6 meses dentro de um poço. 6 meses. Quando ele foi preso, seu filho tinha 4 anos. Ele ficou tanto tempo dentro daquele poço todos os dias. Faziam chegar dele água e pão. E ele ficou 6 meses lá. E quando passaram-se os 6 meses e ele não negava Jesus, tiraram aquele poço do poço. Mas quando ele saiu, ele não sabia mais andar. As suas pernas estavam atrofiadas. A sua pele havia perdido a cor, porque a pigmentação foi embora. 6 meses sem ver a luz do dia, sem ver o sol. E ele estava esquelético. E aí colocaram ele do lado de fora, numa situação miserável. E trouxeram o filho dele, que agora já era um moço. E para mexer com a emoção dele, diz: vai lá e convence o seu pai a negar a fé. E aí o moço chegou, quando ele viu o estado do pai, ele disse: pai, nega Jesus. Nega Jesus porque ele é bom. E depois você se acerta com ele. Nega Jesus só para o senhor sair dessa situação. O senhor não pode continuar desse jeito, o senhor vai morrer desse jeito. E aí ele levantou os olhos e olhou para o filho. Não dava para cantar, irmão. Não dava para cantar. Não dava para abraçar com alegria. Ele levantou os olhos em direção ao filho e disse: se eu amo
A Bíblia diz que o monte que estava fumegando escureceu. Moisés começa a entrar e a Bíblia diz assim, que Moisés dizia: eu estou tremendo, eu estou apavorado, mas eu estou chegando. Aleluia! Eu estou tremendo, eu estou atemorizado, mas eu vou de encontro a Deus. Moisés entra na escuridão, sem saber o que é que lhe espera. E a Bíblia diz que quando ele chega diante de Deus, não é Deus que está chamando, mas ele entra na nuvem e aí Deus diz: Moisés, se ajeite para cá. Você consegue entender o que é isso? Que a gente nessa noite entenda isso, que você seja nocauteado por Deus para chegar mais perto, para ser despertado para um novo tempo, para você entender que você pode mais. Aleluia! Você pode mais, você tem uma unção, você tem um chamado. E Deus nessa noite está juntando com violência em direção ao propósito. Nessa noite nós vamos participar do cálice da unidade, mas eu quero que você faça de um jeito diferente. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque depois que a gente é tocado por essa chama, a gente é diferente. Eu me lembro que no domingo seguinte eu cheguei na igreja e eu cheguei no altar e eu só sabia chorar. E eu não pedi nada para Deus. Eu não pedi nada. Eu só dizia para Deus: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode falar que eu te ouço. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu e você precisamos dessa experiência com Deus. Nós precisamos viver esse novo de Deus. Não dá para ser de qualquer jeito. A gente está chegando na metade do mês, na metade do ano. Ou a gente muda agora, ou a gente vai se perder da nossa fé. Ou os barulhos dos filisteus vai nos fazer desistir. Mas se a gente chega para Deus e diz: eu não vou ouvir barulho com os meus ouvidos, eu vou ouvir o barulho que o meu coração ouve, porque o meu coração ouve o barulho do céu. Esta noite você seja impactado por Deus, que você seja impactado por sua chamada e que você seja despertado nesse primeiro amor. Não venha para o mundo porque você é obrigado, não venha porque Ele está te esperando. Se sente medo de entrar na nuvem, faça como Moisés: eu estou tremendo, mas eu estou chegando. Eu estou apavorado, mas eu estou chegando. E você há, meu amigo. E Deus me conduzirá nessa batalha. Assim como conduziu Moisés, como conduziu Davi, como conduz a minha vida e a sua vida. Eu quero que você comece a viver nessa noite. Eu falei para a Rosana outro dia, eu falei: Rosana, eu tenho medo de chegar perto das pessoas, porque eu estou tão chocada com tudo que eu tenho vivido, que não tem jeito, eu acabo envolvendo todo mundo. Às vezes eu falo, chego na oração e falo: desculpe. Eu falo, porque Deus fala tanta coisa e a gente quer que todo mundo entenda o que a gente está vivendo, e nem todo mundo entende o processo. E hoje eu entendo tudo que eu vivi, era só para eu chegar até aqui. Tudo que você viveu era só para você chegar aqui nessa noite. Era só para você desejar. Leia lá 1 e 2 Crônicas, capítulo 10, 11, 12. Leia lá Hebreus 12. Leia lá Êxodo. Se apaixone pela palavra, se apaixone por Deus. Tenha um encontro real com Deus. E que você possa dizer assim: eu amo a mensagem da cruz. Pelo meio eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu quero que os irmãos, no sentido do seu coração, venham prontar a tomar o cálice da unidade hoje conosco. Glória a Deus. Vem prontar hoje. A gente precisa parar de dar desculpas e nos posicionar
Se vocês vieram para me ajudar, o meu coração faz uma aliança com o seu coração. Glória a Deus. O meu coração faz uma aliança